paz do Senhor, amados. Muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Crentes de que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai abrir o nosso entendimento, Ele vai nos ajudar a entendermos mais a sua palavra, que está contida aqui nos livros poéticos, mais especificamente no livro dos Salmos, e que Ele nos dê a graça de nós podermos transmitir também para as nossas crianças, para os nossos pequenos teólogos, as riquezas, as pérolas e o tesouro que existe na palavra de Deus. Hoje nós entramos no quarto saltério, na quarta porção de salmos contidos aqui nesse grande livro dos Salmos que nós temos aqui no cânon bíblico. E aqui nós estudaremos hoje a porção que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E nós temos aqui alguns autores que são de renome. Nós temos o salmo mais antigo da Bíblia, Salmo 90, de autoria de Moisés. Nós temos o Salmo 101, 103, de autoria do grande rei Davi. E os outros, em sua grande maioria, são salmos de louvor que exultam a criação de Deus, que exultam a pessoa de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 90 é uma oração comovente atribuída a Moisés, grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo, a quem Ele entregou a sua lei ali no Monte Sinai. E Moisés conduzindo o povo pelo deserto, rumo a Canaã, rumo à terra prometida, o povo cansado das labutas do deserto, cansado das provações ali no deserto. Moisés começa a meditar na mortalidade humana e na imortalidade divina, na efemeridade humana e na perenidade divina. Então ele nos traz um salmo lindo, rico e comovente que nós estaremos estudando nessa aula. No salmo mais antigo da Bíblia, o grande líder Moisés, ele começa a meditar na efemeridade da vida humana. Ele começa a comparar a nossa vida humana como a brevidade do sono, como a erva que um dia brota e no outro dia morre, como a fugacidade de um ponto. E quando Moisés ele é confrontado com essa existência, como nós viemos do pó e ao pó um dia também tornaremos, ele começa a refletir a respeito dessas coisas e ele chega a uma conclusão ali no verso 10, que a vida passa depressa e nós voamos. Então, Moisés, ele profundamente contido nessas emoções, refletindo nessa questão que, querendo ou não, em algum momento da vida, todos nós devemos parar para refletir em como a vida ela é fugaz, em como a vida ela é efêmera, ela passa, como a nossa vida aqui nessa terra ela é apenas um pequeno espaço de tempo da nossa vida por vir enquanto seres regenerados. Então ele, em tom de súplica, ele faz um pedido muito especial para Deus que todos nós devemos refletir e aplicar na nossa vida. Ele diz ali no verso 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Moisés, ele então pede ao Senhor que o Senhor o instrua, ele pede para ser ensinado por Deus, porque para o ser humano é fácil reconhecer o que ele é. Nós somos aquilo que fomos e aquilo que seremos. Pó. É fácil entender ali em Gênesis como Deus, ele nos forma do pó da terra e sopra em nós o seu fôlego de vida. Ele pede para que Deus o ensine, porque Deus, ele é. Antes de tudo, ele é eterno, ele é perene, e por conta disso, ele é a própria sabedoria. Por isso, Moisés, ele pede para que Deus o ensine. Ele reconhece que somos iníquos. Moisés, ele reconhece que diante de Deus não existem máscaras. Diante do trono de Deus, as máscaras caem. Diante do trono de Deus, Deus nos desnuda, Ele expõe o nosso pecado.
Não há quem permaneça soberbo diante de um Deus santo. E Moisés reconhece isso. Ele reconhece que Deus nos criou para sermos bons, perfeitos e santos. Recebemos a imagem e semelhança dele para sermos assim como ele é. Mas o pecado, ele veio e atrapalhou não só o nosso relacionamento com Deus, mas todas as coisas foram tocadas pelo pecado. Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Em consequência disso, a nossa vida se torna, nas palavras de Moisés, canseira e enfado. Apesar dessa nossa realidade pecaminosa, apesar desse contraste, Moisés ele se alegra e ele exulta em Deus, porque Deus é, antes de tudo, misericordioso e benigno e bom. Deus é amor em sua essência. E por conta disso, ele nos consola. E Moisés pede a Deus: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a nossa adversidade. E ele conclui com uma perspectiva equilibrada entre o que nós podemos fazer e aquilo que apenas Deus pode fazer. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Nós sabemos que todas as vezes que Deus expõe o nosso pecado com a sua santidade, nunca é para nos acusar, mas sempre é para nos curar. Porque uma vez perdoados, redimidos e lavados no sangue puro carmesim de Cristo Jesus, Deus ele usa essas ferramentas mal amoladas que somos nós. Ele tem prazer em pegar pessoas pecadoras, fazer delas novas criaturas e usar essas pessoas, assim como nós, professores, em uma seara, em uma obra que é muito maior do que nós mesmos. E assim Moisés conclui seu salmo, pedindo para que Deus confirme as nossas obras pela graça dele. Amados, chegamos então no Salmo 91. É um salmo que não tem um autor definido, mas ainda assim o povo de Israel entendeu que esse era um salmo inspirado por Deus e o incluiu no cânon das Escrituras. Salmo 91 é, sem sombra de dúvidas, um dos mais famosos e mais utilizados salmos de toda a Bíblia. E com certeza também um dos mais mal interpretados e mal usados. Vem cá, seja sincero, você já entrou na casa de uma pessoa e viu ali na sala, em algum lugar ali em destaque, uma Bíblia aberta no Salmo 91, quase como uma macumba gospel, para espantar mal-olhado, para espantar as setas malignas, para trazer proteção, para trazer felicidade, para trazer prosperidade? Ele é usado como um salmo esotérico. E, na verdade, se nós fizermos uma leitura superficial, uma leitura rápida, nós somos até levados a pensar que Deus nos promete vida tranquila, saúde, prosperidade financeira, vida sem problemas, uma vida sem que o inimigo nos oprima com as suas setas malignas. Mas nós sabemos que o cristão verdadeiro, o cristão convicto, o cristão piedoso, ele está sujeito a passar por problemas financeiros, a passar por doenças, a passar por momentos de tristeza, a passar por momentos onde nós somos atingidos pelas setas malignas. Então, o que de fato esse salmo está prometendo para a gente? A primeira coisa que precisa ficar clara é que esse salmo, essas promessas maravilhosas, elas não são para todos, não são para todo mundo. Essas promessas são para aqueles que amam ao Senhor de todo o coração. São para aqueles que descansam em Deus. São para aqueles que confiam nele plenamente e que estão no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. A chave para a compreensão desse salmo é que é um salmo que foi escrito durante o antigo regime da aliança, a antiga dispensação da aliança de Deus. É um momento em que Israel
era uma nação física, era uma nação com limites geográficos. O povo de Deus na terra era um povo geograficamente instaurado em um lugar. E nós vemos na Torá, na lei mosaica, principalmente lá em Levítico, lá em Deuteronômio, que Deus faz uma série de promessas. As promessas de que eles seriam abençoados no campo, benditos eles seriam na terra, benditos na cidade, a partir do momento em que eles observassem a lei, a cumprissem com rigor e com fidelidade, Deus prosperaria as suas messes, a sua semeadura e os livraria das mãos da espada dos seus inimigos territoriais que faziam fronteira ali com o povo. Em contrapartida, a partir do momento que o povo ele virasse as costas para a lei de Deus, para a vontade de Deus, se prostituísse com outros deuses cananeus e se esquecesse da aliança e do pacto que eles tinham com Deus, então eles seriam malditos na terra, malditos no campo e malditos em tudo que eles empreendessem seus esforços. Deus os entregaria nas mãos dos seus inimigos, Deus não prosperaria as suas colheitas, e esses eram os termos da aliança que Israel tinha com Deus. Mas com a consumação da obra de Cristo, nós aprendemos, através principalmente do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também, ali na carta de Romanos, na carta aos Gálatas, que a Israel de Deus é a Israel celestial. É não aqueles circuncidados na carne, mas os circuncidados no coração. A igreja de Deus na terra não tem limites físicos. A igreja de Deus na terra, ela está espalhada nos 4 cantos dessa terra e ela é uma cidade de Deus que está em meio às cidades dos homens. A Israel de Deus, ela é um Israel espiritual. Da mesma forma, as promessas que outrora foram feitas a Israel física, a Israel territorial, hoje se aplicam de forma espiritual a Israel espiritual, que é a igreja de Deus na terra. Amados, então uma forma errada de nós interpretarmos esse salmo é tentar requerer de Deus alguma bênção. É tentar colocar Deus na parede para cobrar dele algum tipo de bênção. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus Cristo. Perceba que quando Jesus foi tentado por Satanás, depois de haver jejuado ali 40 dias no deserto, como está descrito lá em Mateus capítulo 4, Satanás ele leva Jesus para o pináculo do templo, e ali no pináculo do templo ele vai citar o Salmo 91, versos 11 e 12. Perceba que esse salmo ele é tão famoso que até Satanás conhece. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então ele diz, Jesus se joga desse pináculo, e aí ele vai e cita esses 2 versos do Salmo 91. E a resposta de Jesus, que é Deus, para ele é: não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba o que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que usar esse salmo para tentar requerer de Deus alguma coisa é uma forma de tentar ao próprio Deus. Qual é a forma, então, de nós entendermos esse salmo? O próprio Jesus ele nos dá a chave hermenêutica para entender esse salmo e para aplicar esse salmo a nós mesmos. Durante a missão dos 70, ali em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus vai citar o Salmo 91, verso 13, ele vai dizer: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então Jesus, ele aplica esse salmo a uma vitória espiritual dos discípulos. Então aqui nós temos a chave para entender esse salmo. Jesus, ele espiritualizou o salmo. Ele pegou esse salmo e de uma forma espiritual, ele aplicou a uma vitória muito maior do que a vitória de Israel físico e territorial sobre os seus inimigos físicos e territoriais.
ele aplicou como uma vitória da igreja contra os seus inimigos, que não vêm da carne nem do sangue, mas antes são principados e potestades. Cristo aplicou esse salmo como uma garantia de vitória espiritual contra aqueles inimigos da igreja. Nesse salmo, nós somos ensinados que Deus vigia pela nossa segurança. Nós somos ensinados que Deus, ele jamais nos abandona em momentos de provação, ele jamais nos abandona em momentos que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, e ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Nesse salmo, nós somos exortados a nos atentarmos para a proteção que Cristo, que Deus nos traz, principalmente contra os perigos espirituais. Nós não devemos nos esquecer que ele nos deu o seu Espírito Santo como o penhor da nossa salvação. Penhor é uma garantia. Ele selou o seu Espírito em nós para nos dar a confiança necessária de que nós podemos atravessar qualquer tipo de dificuldade, que ele vai nos conduzir em santidade para a nossa morada eterna, para o céu, e ele vai nos proteger e ele vai nos ajudar no momento da angústia, até nós chegarmos na nossa morada celestial perene, onde todas essas promessas serão cumpridas de forma absolutamente plena. O quarto saltério, ele se caracteriza também por apresentar Deus como o Deus criador. E não apenas como criador, mas como sustentador do universo. Nós vemos do Salmo 104 até o 106, são chamados Salmos de Aleluia. Deus, ele é apresentado, ele começa como criador e termina o povo no cativeiro, para nos dar a nítida convicção de que Deus, ele é Deus sustentador em cada momento da nossa vida, em cada situação que nós passamos. E nós temos muitas vezes uma ideia errada de que Deus, ele simplesmente criou o mundo, deu corda, né? Aquela visão do relojoeiro que cria o relógio e dá corda no mundo, então se afasta e deixa ele trabalhando sozinho e mecanicamente. Quando na verdade nós devíamos pensar em um Deus que se envolve e atua e sustenta a criação todos os dias. Chesterton, ele vai dizer no seu livro Ortodoxia que talvez Deus não tenha criado o mundo de forma mecânica para funcionar mecanicamente. Não, talvez Deus diga todos os dias ao sol, de novo, como uma criança que pede bis quando o pai faz algo muito bom que ela gosta. Talvez Deus não tenha criado todas as margaridas iguais de uma vez só e as programou para se reproduzir. Não, talvez Deus crie individualmente todas as margaridas, dia após dia, porque ele tem prazer na sua criação, porque ele sustenta a sua criação. Refletir sobre esses salmos, irmãos, também nos coloca no nosso devido lugar. Nós precisamos entender que, como corregentes com Deus, com Cristo, de toda a criação, Deus plantou na terra um jardim, nos colocou ali no centro daquele jardim e nos deu tarefas, nos deu trabalho. Nós temos a responsabilidade de nos relacionar com a criação, com as coisas criadas, com a natureza, com os recursos naturais que Deus nos deu, de forma responsável, de forma justa, de forma equilibrada. Um cristão que entendeu quem Deus é e que entendeu qual é o seu papel verdadeiro aqui nessa terra, ele é ciente dessa responsabilidade e ele faz um uso responsável dos recursos que Deus nos dá, como um bom corregente com Cristo das coisas que Deus criou. Ficamos por aqui, até a próxima aula. É sempre um prazer, uma honra muito grande estarmos juntos e que Deus possa nos abençoar nessa nossa tarefa tão nobre de instruir os nossos pequenos teólogos que já são igreja, mas que amanhã serão eles que estarão segurando o cajado no nosso lugar.